Então, gente, vamos lá. Então, esse é o nosso encontro. A gente vai começar falando do capítulo 7. De agora em diante, né? Assim, de fato, a coisa vai um pouco mais rápido, né? Assim, a gente tem uma estimativa aí do nosso ciclo de leitura acabar meio correndo na forma de um capítulo por semana. Realmente, assim, os capítulos agora eles são relativamente mais curtos, né? E também eles acabam repetindo muito conteúdo. Então, hoje a gente vai discutir um bocado do capítulo 7. Na próxima semana, né, então, a partir disso, 8, 9, né, e o 10 ali. E como a gente também está fazendo muito um ritmo, né, de comentários um pouquinho mais abrangentes, né, eu diria que desses capítulos, talvez assim, o que a gente vai ver coisas mais interessantes, um pouco mais novas, talvez seja capítulo, deixa eu ver aqui. Tem um que fala sobre contingências comportamentais, em RO, que é muito bom para a gente dar uma olhada. Acho que é o capítulo 10 mesmo, que ele vai falar dos estilos de dialética, né? E um pouquinho também sobre alguns mecanismos mesmo, né? Sobre reforço, né? Se a gente vai trabalhar de uma forma um pouco mais intermitente, né? Reforço natural, arbitrário, que é até uma coisa que a gente discute um bocado também na FAP. Então, assim, a gente tem uma série de elementos ali que a gente vai estar trazendo um pouco mais adiante. E sim, né, a gente está chegando aos poucos no fim do nosso grupo. Estamos eu e Juliana planejando mais um workshop de nível 1 e também a gente já tem mais novidades aí sobre o nível 2 online que vai começar a ser liberado, né? Lembrando vocês que o nível 2 ele acaba sendo assíncrono, tá? A gente não tem uma previsão do nível 2 presencial, até pela quantidade de dias, né, que levaria. E essa tem sido a opção também internacional normalmente, né? A gente tem visto um formato em que o nível um é presencial, o nível 2 acaba sendo mais assíncrono para a maior parte das pessoas, né? E aí o nível 3 acaba sendo presencial. Então, a gente vai ter mais novidades aí sobre isso, tá bom? Vamos lá. Então, gente, vamos começar então pelo capítulo 7, né? O capítulo 7 ele vai ser um capítulo que vai ser muito importante, não só em termos filosóficos, mas também assim, descrever uma série de questões sobre um dos mecanismos centrais, né, da RODBT, que acaba sendo a abertura, e também vai trazer algumas coisas relacionadas ao até a própria questão do desenvolvimento terapeuta, né? Porque quem vem de fora da DBT principalmente, né, a gente vai encontrar esse mecanismo que vai ser o grupo de consultoria, né? Ou seja, consultoria de time, né? Que vai ser um dos mecanismos de desenvolvimento que vai lembrar muito o que se discute, por exemplo, em intervisão, né? Então, assim, a gente vai ter aí um capítulo que vai ser permeado de coisas interessantes e vocês podem também trazer perguntas nos próximos encontros sobre esse capítulo, caso não tenha dado tempo de vocês lerem, né? A gente sempre abre um pouquinho para vocês darem uma palhinha de perguntas gerais, né? Então, a pergunta que ele coloca na primeira sessão vai muito na direção do porquê que a abertura acaba sendo uma cola tribal, né? E a pergunta principal aqui vai orientar, né, em volta dessa ideia de que quando a gente está em tribo, né, a gente vai interagir com uma série de fatores, né, muito distintos entre si. Se a gente tem, por um lado, e em teorias da personalidade, né, como por exemplo lá no Big Five que a gente sempre às vezes comenta, a abertura como um traço que fala da nossa receptividade, lidar com o mundo sempre em mudança, né? Ou então de lidar com coisas diferentes, a gente está olhando então também para determinadas questões comportamentais relacionadas à abertura e também para a experiência que essas pessoas têm diante de determinados estímulos ambientais, né? E, e aí, né, quando a gente fala de abertura como uma cola, a abertura como uma cola permite que a gente, na verdade, se adapte ao outro de uma forma mais flexível, né? Porque se a gente, por exemplo, vai muito na ideia de que existe um jeito certo, de que existe um único código de conduta moral, regras, né? E a gente parte para a sociedade, esse convívio dificilmente vai ser viabilizado, né?
porque a gente tem ali uma sociedade que é composta por sujeitos com diferentes motivações, ideologias e assim por diante. Então, a abertura ela vai permitir exatamente esse convívio. Se a gente falou nos primeiros capítulos, por exemplo, né, que a regulação emocional ela é um dos motivos especiais, né, da gente estar vivo hoje como grupo, não só em função das questões associadas a planejamento, mas também sobre como que a gente regula os limites interpessoais, né, até onde eu vou, o que que é meu, o que é do outro, né, dentre outros aspectos. E o mesmo se extrapola quando a gente fala de abertura sobre o que a gente pode aprender com o outro e a partir do outro também. Eu acho que assim, no espaço terapêutico a gente acaba meio que configurando isso de outras formas, né? Porque a gente, por exemplo, está em contato ali com o paciente, com o cliente, né? E existe sempre um momento que permeia e é muito intenso no início da terapia, porque a gente tem pouca informação sobre o cliente, né? Onde a gente está tentando aprender um pouco sobre essa linguagem do cliente, né? Sobre um pouco dessa forma, né, de lidar com as coisas, um pouco sobre essa forma de se comportar, um pouco dessa forma de rotular as coisas, de experimentar as coisas, né? Então é um ponto que acaba sendo de especial atenção para o terapeuta. Eu até acredito que assim parte dessa abertura também, quando a gente trabalha com clientes super controlados, envolve até um lado que essa demanda adaptativa ela também pode se converter, né, em questões de saúde mental para o próprio terapeuta, né, como ele descreve um pouco mais para o fim do capítulo sobre o burnout de terapeutas então que trabalham com supercontrole mal adaptativo. Até porque a gente está trabalhando com pessoas ali que muitas vezes vão ter esses problemas de sinalização indireta, então poucas pistas emocionais do que está acontecendo, sessões esvaziadas, onde muitas vezes a gente se vê potencialmente até sem treinamento, né? Desmoralizados em relação a um determinado paciente pela falta de respostas que a gente obtém nesse cenário terapêutico. Então, a abertura ela acaba sendo não só uma coisa que a gente vai fomentar, que a gente vai alimentar, modelar, né, na terapia, mas também vai ser um processo essencial para o terapeuta, na verdade, né, tá atuando ali dentro de toda a sua dimensão, tanto de técnica, quanto de autocuidado, quanto de cuidado também pelo cliente, dentre outras dimensões, né. E a gente fala também de uma relação terapêutica que é colaborativa. Então, assim, a colaboração ela só é possível na medida que a gente também desenvolve abertura, até porque, por exemplo, se eu como terapeuta também eu não tenho abertura e vou, na verdade, para esse tratamento, nas expectativas, né, de que esse cliente ele precisa cumprir com uma série de objetivos, tudo bem, existe um certo ponto disso que tem um lado verdadeiro, né, no sentido de que é uma parceria de trabalho, então, sim, a gente tem uma estrutura de trabalho que a outra pessoa vai estar acompanhando, mas também não é só isso, não é uma coisa unidimensional, unidirecional, perdão, né? Existe uma via de mão dupla, então a relação de colaboração para a gente receber também a necessidade do outro vai demandar esse nível de abertura. Bom, e aí ele coloca aqui, né, que a abertura, lá para a página 221, o primeiro capítulo, o primeiro parágrafo logo, coloca que a abertura, então, é um sinal social poderoso, né, que ajuda, então, a garantir que as intenções cooperativas sejam percebidas como intencionadas, eu acho. Não, seriam percebidas como pretendido, né? Porque muitas vezes a gente, por exemplo, pode sinalizar que a gente quer ajudar um cliente, né, por exemplo, e talvez a gente tenha sido um pouco a gente pode ser um pouco invalidante às vezes em algumas das nossas posturas, né? E aí isso não é sentido como pretendido por nós. Então, assim, alinhar a abertura, né, com a comunicação dessas intenções vai demandar uma série de mecanismos serem articulados contextualmente, momento a momento, né, para que essa mensagem ela passe, inclusive para a gente também conhecer, né? Como terapeutas, os nossos próprios comportamentos, né, como alinhados também com essas intenções, porque na medida que a gente trabalha também um ambiente que tem esse lugar de desempenho
extremamente intenso, é muito fácil que a gente também tenha uma intenção muito boa por vezes, e na medida que a gente vai se aprofundando, daqui a pouco a gente está, de fato, em alguma atitude de reparo, comportamentos de reparo, que acaba meio que como um tiro que sai pela culatra, né? Bom, e aí ele coloca aqui, quando a gente também quando nós somos abertos, a gente também tende a revelar um pouco mais sobre sentimentos em conflitos, né? Ou seja, até porque quando a gente fala de comportamentos mais associados à mente fechada, é possível que, na verdade, isso também esteja associado a repertórios, né, onde a gente vai acabar punindo as outras pessoas que não se comportam como esperado. E aí, de novo, né, quando a gente fala de clientes supercontrolados, a gente vai ver um bocado de dimensões da comunicação social que representam, sim, um certo grau de desafio, né, para o terapeuta. E a abertura ela vai regular também um bocado do quanto que a gente vai abrir mão de punir, por exemplo, a pessoa, né, por apresentar determinados comportamentos e trazer essa pessoa, na verdade, para a vulnerabilidade, né? A gente punir uma pessoa por ser fechada, a gente tem que lembrar isso como um mecanismo comportamental muito direto, desde Skinner e Guaraná com rolha, né, que se coloca que, por exemplo, essa ideia da punição, né? A punição é um mecanismo de interrupção, ela não direciona para um comportamento ideal, né? Ou então que a gente está tentando ali modelar de alguma forma. E aí isso significa que quando a gente não é aberto, a gente vai punir então um comportamento que a gente não recebe bem e muitas vezes a gente deixa então de direcionar esse comportamento e até recompensar, né? Oferecendo ali uma forma de reforço positivo espontâneo dentro da própria relação, uma demonstração de vulnerabilidade ou então até uma atitude que pode se conectar com o conflito, né? Lembrando que o conflito é uma coisa também que a gente não deseja punir dentro da terapia necessariamente, que a gente vai até convidar o conflito, na verdade, como um lugar de compartilhar informações mais genuínas, né, das nossas intenções, certo? Comentário, gente. Tá querendo participar? Você quer participar, cara? Então, gente, comentários? Hum? Um de cada vez. A pipa não vai morder vocês? Ai, meu Deus do céu. A pipa não vai morder ninguém. Vocês sentem um pouco disso, né? Quando vocês estão em terapia com uma pessoa super controlada, por exemplo. Vocês se pegam um pouco em comportamentos ou em momentos onde vocês precisam direcionar o comportamento de vocês na direção da abertura, nesses cenários que o cliente faz alguma coisa muito aversiva? Quem nunca? É pequeno. Quem nunca? Quem nunca? Hein? Opa, eu estou perguntando se... Oi, Herbert. O Herbert está perguntando se... Eu posso repetir a pergunta? Claro, sempre. Se vocês, quando estão atendendo clientes, né, se percebem tendo que direcionar o comportamento de vocês para abertura, quando vocês entram em contato com um comportamento indesejado do cliente, né? Com alguma coisa que o cliente faz que é aversivo dentro do estilo supercontrolado. Quem quer responder pipi? Quem vai, quem vai, quem vai? Tá participando aqui, gente. A Renata está colocando sim para não corrigi-lo em excesso. É fácil. Será que é fácil fazer isso? Não é nada fácil. É bem difícil.
sempre automático. Intencionalidade na sessão, o Renato está colocando. O Herbert está colocando também que na prática dele também aparece, né? A Renata está colocando, às vezes sai esgotada. É isso aí. Eu também, Renata, assim, obrigado por você estar colocando isso também de uma forma super genuína, né? Eu acho que todo mundo sai um pouquinho esgotado, principalmente quando a gente está presente diante, né, de muitos comportamentos de bloqueio e até diante de uma ruptura de aliança, por exemplo, muito resistente, porque isso também vai de encontro ao nosso desejo de filiação, né? Isso é uma questão de mutualidade, não é nem uma questão de hierarquia, né? A Herbert está colocando, não é uma cliente que tende bastante autoanálise. É desafiador promover a abertura, é isso aí. O que o Herbert está descrevendo, por exemplo, uma cliente que tende bastante autoanálise, Herbert, vê se é isso, é aquele tipo de cliente que entra na própria cabeça e não sai de jeito nenhum de dentro dela, né? Para ela e para mim. É isso aí. É muito compassivo isso que você falou, né? Quando você fala que isso é desafiador promover a abertura para ela e para você, né? É isso que você fez agora, é realmente se lembrar que o cliente também sofre, né, com esses comportamentos que acabam aparecendo lá. Sim. Então, a Ô, leitura é bem Pedro, compassiva. eu Oi? posso, eu posso abrir o microfone para completar um pouco? Claro, com certeza. Então, essa cliente em especial é desafiador, especialmente porque ela também é uma psicóloga. Então, é desafiador no sentido de um pouco do meu trabalho como analista do comportamento é promover essas análises. Parte dessas análises eu compartilho como uma forma de psicoeducação, só que eu estou sempre tendo que frear um pouco ali, porque senão eu acabo reforçando essa fome por análise dela e essa demanda por o que que é o certo a fazer. E aí questiona a análise que ela fez. Ela faz uma análise questionando uma situação, depois faz uma análise questionando a análise. É desafiador, é bastante desafiador para mim nesse sentido. Teve um cliente meu que era da área de ciência da computação, ele dizia que parecia até um vírus autorreplicante, porque era uma lógica que replicava outra, parecia um Ctrl-C, Ctrl-V, de algum Sim, jeito. Daqui a pouco sim. entupia o HD. Ele usava essa metáfora. Pois é. Boa metáfora. Isso aí. Gente, então vamos para a próxima sessão. Obrigado, viu, Herbert, por trazer esse Eu que exemplo. É agradeço. difícil mesmo. E a gente tem tanto reforçador em volta disso, né? Do tipo, nossa, como fulano de tal é preocupado, nossa, como você é uma pessoa inteligente, capciosa, e a nossa área, principalmente, né? Eu diria assim, entre nós psicólogos existe uma dimensão assim, que é muito reforçadora, né, desse tipo de comportamento mesmo, de autoanálise. Como se a Pois gente é. estivesse arrasando ali. Mentalismo, né? Do mentalismo. Acho que é o Paulo Abreu que fala muito disso na ativação comportamental, né? Então, na verdade eu não sei. Paulo Abreu não me ocorre. Acho que eu não conheço. O Paulo Abreu, ele é um livro de ativação comportamental, né, que é um livro para depressão, que Aham, sim, sim. Paulo Abreu. ele tem algumas avaliações de conceitualização ali que vão nessa direção, que é interessante, do Sim, mentalismo. Os modelos mentais que a gente vai criando, daqui a pouco vai replicando, replicando, replicando. entendi. Pipa desce, vai. Ó, Desce aqui. Ah, cachorro. Recompensei aqui o comportamento dela, ela tá. Não sai de perto. Ah, vamos lá. Dificuldade. Bom, então em seguida ele traz assim traços característicos de abertura, né? Essa partezinha aqui é muito legal porque eu acho que ele dá exemplos de comportamentos, né? E às vezes eu acho que é assim, nossa, como que exemplos de comportamentos por vezes, né? Uma coisa que é muito mais interessante do que ler por vezes a descrição teórica do modelo teórico, né? Porque
a gente às vezes pode pegar um pouco disso e trabalhar alguns comportamentos nossos também. Deixa eu só abrir a porta aqui rapidinho. Não, não, deixa eu, ela já voltou. Então, por exemplo, alguns comportamentos só de destaque, né, que depois vai ser legal vocês verem. Bom, pessoas de mente aberta são capazes de escutar feedback desconfirmador e modificar o próprio comportamento quando necessário, com o objetivo de aprender, viver seus valores ou adaptar a circunstâncias que mudam, né? Em seguida, ele coloca pessoas de mente aberta apresentam suas opiniões de forma a reconhecer as imperfeições delas mesmas, né? Elas não assumem que a sua forma de pensar é a única forma e a forma correta de pensar. Então, pessoas de mente aberta normalmente não tomam a si mesmo a vida de uma forma muito séria. Elas podem rir, né, de peculiaridades pessoais, né, e hábitos sem se culpar excessivamente aos outros por isso, né? Ele fala, né, pessoas abertas estão dispostas, né, a engajar ou reengajar em conflitos com o objetivo de aprender, resolver problemas, melhorar a relação. Então, elas observam os conflitos como forma de oportunidade para crescimento ao invés de ameaças, né? Então, tudo isso aqui conjuga alguns comportamentos que são bem interessantes, que às vezes a gente pode até prestar atenção em nós mesmos. Tem coisas aqui que são difíceis, como, por exemplo, celebrar a diversidade, ou até mesmo, voltando lá para o primeiro, né, receber feedback de forma a aprender, né? Não, ó, o primeiro, desculpa, mas assim, até hoje, eu não tenho muito problema de falar essas coisas, porque é uma coisa que eu preciso colocar de fato em atenção plena, né? Eu acho que muita gente precisa, que é a nossa resposta evocada durante crítica, né? Então, assim, as pessoas esquecem que a palavra evocação ela é muito poderosa, né, para comportamentos operantes. E na sociedade em geral é muito comum que você tenha ambientes, que você passe por ambientes onde a aprendizagem operante ela vai na direção, né, do feedback como uma coisa muito aversiva. Então, assim, é um desafio, né? E é importante, na verdade, a gente desenvolver, a gente buscar outros comportamentos quando a gente recebe um feedback, né? Porque se a gente for no automático, a gente vai falar que assim, não, tô super recebendo feedback, e você tá calado, de braço cruzado, assim, tá, né? E aí daqui a pouco a pessoa termina, obrigado pela sua opinião, tá? Sai de nada, super dando feedback para você, super. Eu quero te ajudar, e você tá aqui, tá, né? Aí não recebeu nada, né? Aí do lado de fora tá parecendo que, super receptivo. Por quê? Porque não tá respondendo. Não responder é comportamento de receber feedback? Não, não é, né? Então, assim, começar a fazer coisas que vão ajudar a forma de você receber feedback, por exemplo, é refletir de volta, né? Expandir sobre um feedback. Por que expandir sobre um feedback? Se o feedback é uma coisa muito aversiva e você, na verdade, está se comportando na direção de expandir o feedback, você está ficando um pouquinho mais de tempo nisso. Então, isso já vai mudando um bocado as propriedades desse tipo de estímulo que está aparecendo para você. Então, assim, a gente precisa se comportar de uma forma e não só está mudando as características ali, né, mas também vai começar a produzir outros tipos de consequência, né, na própria relação. A Renata está colocando, a CNV conversa nesse sentido com a RLDBT ou é diferente? CNV, perdão, só me recupera as siglas, porque é tanta FAP, RLDBT, TFC, TCC, MCB, comunicação não violenta. Então, eu não tenho leitura em comunicação não violenta, tá, Rê? Assim, mas eu já escutei muito feedback de pessoas que vêm da comunicação não violenta, né, e falam de coisas similares que tem na RODBT. Inclusive, teve uma palestra que eu dei na odontopediatria, na especialização em odontopediatria, né, que eu tenho uma parceria com eles para desenvolvimento de uma estratégia de avaliação para ansiedade, em ansiedade no dentista, né, em tratamento dentário.
E foi uma pessoa da comunicação não violenta, ela assistiu minha palestra, eu assisti a palestra dela e deu para trocar muita figurinha ali, né? Bom, então, sempre bom ler essa listinha daqui. E aí, se vocês quiserem discutir algum ponto dessa lista, traz aí para o nosso próximo encontro também. Em seguida, ele faz uma coisa aqui, na próxima sessão, que é muito interessante também, que ele fala abertura, colaboração e compliance, né, ou conformidade. Deixa eu ver aqui, porque o título ele evocou uma coisa, que ele traz alguns exemplos do experimento de Milgram, que falava principalmente sobre conformidade, e eu acho que isso fala muitas vezes sobre alguns clientes que podem ser principalmente agradáveis, né? Mas ele não direciona a discussão necessariamente para esse lado. Mas eu acho que assim, até a própria relação terapêutica, quando a gente observa, né, pela, bom, se você está com um cliente super controlado, muitas vezes a coisa vai na direção não só da resistência terapêutica, do eu não quero fazer isso porque eu acho que eu não tenho problema. Não vai necessariamente para esse lado. Muitas vezes a conversa vai até na direção do me cura, né? Do me corrige, do me conserta, né? De uma certa forma. E aí eu acho que aqui a parte da compliance, né, vai falar muito sobre isso também, sobre como que muitos clientes vão se colocar nesse lugar de conformidade na terapia e daqui a pouco assim, o cliente está fazendo exatamente tudo que a terapia preconiza, não é exatamente um sinal de melhora. A gente até falou isso um pouquinho lá atrás, né? E principalmente assim, terapeutas ameaçadores. Existem terapeutas ameaçadores. A gente fala que, assim, que absurdo, meu Deus do céu. Tem, né? Tem terapeuta que, quando vai resolver, muitas vezes, né, alguns problemas de resistência terapêutica, ou então quando o cliente está controlando um pouco a terapia, começam a ser muito intimidadores e acabam ali oferecendo algumas estratégias que também não vão ser tão eficientes assim. With your punishment, tá? Kill, comply, the moment. Ah, sim. Aqui ele também tem uns comportamentos que são interessantes da gente pensar, né? Que o primeiro eu acho que eu acabei de falar, né? We comply out of fear, né? A gente entra em conformidade a partir do medo. Então, a conformidade a partir do medo é mais frequentemente motivada por uma de duas contingências. A gente teme a punição de outras pessoas poderosas que não estão na nossa tribo, né, como, por exemplo, policiais, ou então um exército invasor, uma gangue rival, assim por diante, ou a gente, ou então nós tememos a punição. Então ele coloca dois cenários. Ou a gente tem medo da punição de pessoas mais poderosas, né, ou a gente simplesmente tem medo da punição na forma da. Ah, não, é isso mesmo. Punição, na verdade, de pessoas de dentro da tribo ou de fora da tribo. Perdão, né? Porque de fora da tribo, que envolve de fato poder, né? Autoridade, né? E de dentro da tribo, a contingência que acaba sendo aversiva, né? Relacionada à punição, é quando a gente está falando, na verdade, do medo da punição exatamente por desaprovação social, então ostracismo, né? De perder os vínculos, né? Que acaba sendo uma coisa muito intensa também. Acaba sendo um tipo de consequência muito intenso. O segundo ponto aqui que ele coloca, né, a gente pode entrar em conformidade no momento também para dominar depois. Então, sabe aquele tipo de cliente que às vezes vai fazer assim, tudo que a terapia pede? Não, sim, vou fazer isso. Isso tá bom, ó. E aí o cliente está lá dentro dele, não vai funcionar porcaria nenhuma. Tá? E o cliente está fazendo, mas isso aqui não vai funcionar, não. Vou fazer sim. Aí vai lá, o cartão está todo preenchidinho. Mas aí que você está observando, que você deixa de observar, até como comportamento privado, acaba sendo essa dimensão da conformidade. E uma das coisas, na verdade, que a RealDBT acaba utilizando, né, como estratégia para ver um bocado essa parte da conformidade, acabam sendo algumas ferramentas de check-in, né, de verificação, perdão. Eu acho que o termo check-in que eles usam até eu não curto muito, mas assim, de verificação sobre em que ponto, né, ou de verificação até da motivação do cliente em relação às estratégias, né, se elas estão fazendo sentido, né? Então seria como a gente
seriam algumas pistas evocativas até de eventuais rupturas de aliança se a gente para pensar sobre a importância da gente entender se o cliente está de fato junto com a gente, né? É como uma conversa. Se eu estou aqui, por exemplo, metralhando, falando uma pá de coisa, né, sem perguntar se vocês estão acompanhando, é muito fácil, né, porque eu estou evitando também um estímulo aversivo aqui, né, que seria vocês trazerem para mim um tô nem aqui, tô nem escutando, né? Então, quando eu não verifico, isso pode estar dentro da nossa esquiva, né? Pode estar dentro do nosso comportamento ali de esquiva passiva de uma certa forma. Então ele dá alguns exemplos. A gente oferece a derrota enquanto a gente secretamente, né, tenta ganhar alguma vantagem para vingança. A gente elogia um rival para esconder a nossa inveja. A gente ingratiate, we ingratiate ourselves to get someone to like us. Only. Isso, a gente se deprecia. Acho que é um pouco por esse lado. A gente se deprecia para conseguir com que alguém goste de nós, para então a gente usar essa pessoa depois, né? A gente tenta parecer similar ao outro, né? Ou parecer mais atraente, né? De forma a ganhar favor. Então tem uma série de comportamentos aqui que também são descritos nessa direção. Eu acho que assim, são coisas que a gente sempre tem que tomar cuidado para a gente avaliar de forma também contextual, né? Para a gente não criar rótulos também para determinados comportamentos que não fazem sentido em uma determinada contingência, né? Eu acho que assim, isso é uma coisa que foi muito legal assistir o Swanson lá no CBTC, falando da DBT, né? Que ainda que a gente tenha as prescrições de regras, interpretações de padrões, né, listagem de padrões e coisas do tipo, é sempre importante a gente ver se aquela descrição ela faz sentido no contexto onde a gente está observando alguma coisa. Senão a gente começa a inventar umas interpretações muito rígidas sobre os comportamentos e a gente perde a figura da análise funcional. Então ele coloca aqui, no terceiro ponto, né, que a nossa conformidade é lógica, baseada em razões ou então governada por regras, né? Mas também assim tem o risco de que isso acabe fazendo parte de um jogo político. Então tem uma série de elementos aqui que são interessantes de vocês lerem, né, sobre conformidade, porque a gente vai observar conformidade como um problema em terapia, né? Inclusive isso faz parte do entendimento sobre abertura, né? Abertura ela não significa conformidade. É muito fácil que um cliente ele comece a entender que ele confunda, na verdade, a abertura como se fosse algum tipo de conformidade em volta de coisas que ele deveria fazer. Então, ele deveria se conformar a assumir riscos, deveria se conformar a fazer coisas diferentes sempre, deveria se conformar, né, a uma viagem que ele não gostaria de fazer só porque é uma coisa nova, e a coisa não é muito por esse lado, né? O cliente não deveria nem se conformar à terapia só porque é terapia, porque senão a coisa já deixa de fazer sentido. Sessão seguinte, eu acho que ele repete muito, né, a coisa da natureza tribal. Hum, que ele fala das fontes de aprendizagem, isso que a gente já conversou bastante sobre também. E aí o quadro 7.1 é um quadro que até assim, eu já pude, né, explorar com o cliente de uma forma muito interessante, porque tem coisas que a gente não necessariamente vai fazer dentro do script, ou então a gente não necessariamente vai fazer isso em uma terapia RODBT, por exemplo, né? Acho que assim, nesse lado eu sou muito focado também na própria filosofia da análise do comportamento, no sentido de que se tem uma coisa que vai beneficiar o cliente, vamos embora, né? E aí ele indica aqui, no quadro 7.1, que está na página 227, a diferença entre a dúvida, né, saudável e a dúvida que não é tão saudável assim, né? Então, dúvida saudável ele vai colocar, de um lado, como um estado temporário de abertura, né?
e com um estado temporário de abertura para desconfirmar ou estimular o inesperado, né, dentro do escopo de aprendizagem. E de outro lado, a dúvida que não é saudável, ela acaba meio que seguindo exatamente esse caminho ou da evitação, né, quando a gente teme o autoexame, e também ele pode ir um bocado para o outro lado quando a gente vai tentando responder, obter respostas, na verdade, ou soluções de uma forma compulsiva, né? Ou então a coisa que a gente observa tanto com clientes que apresenta aquela característica meio anancástica, né? De busca de soluções perfeitas, e aí eles nunca conseguem decidir entre uma coisa ou outra. Até porque, na verdade, quando a gente fala de abertura, a gente também não está falando de respostas que vão ser definitivas para nada, né? Nem para a escolha do shampoo. Né? A gente vai simplesmente pegar, né, e um ônus e bônus ali, né, daquilo que a gente está fazendo como escolha. E ele traz também um highlight, né, para outros elementos da dúvida saudável, como o humor, a leveza, a capacidade de assumir a possibilidade de estar errado, né, dentre outros aspectos aqui que também vão dar o tom, né, dessa disposição sobre a aprendizagem. É interessante aprender, na verdade, a disposição para o aprendizado como um comportamento que vai produzir uma retroalimentação desses estados emocionais, né, mudando um pouco algumas dessas emoções respondentes, né, também em volta do medo e da incerteza, porque a aprendizagem como uma atitude, ela é um coping de aproximação, se a gente parar para pensar, né? É diferente quando a gente, por exemplo, entra em esquiva porque a gente não quer se frustrar, ou então quando a gente não quer chatear, ou quando a gente evita determinados lugares em função da experiência ansiogênica, né, que vai ser produzida por entrar em contato com esse cenário novo, onde nós vamos encontrar o inesperado, né? Então, assim, pensar a abertura com o comportamento eu acho que é primordial, mais até do que a própria definição. Um pouco mais adiante, então, no capítulo, ele dá uma definição de abertura radical, que eu acho que a gente também já acabou discutindo isso de uma forma bem exaustiva. E aí, finalmente, ele insere a prática da autoinvestigação. Pessoal, só um segundo que eu vou abrir a porta aqui para o meu cachorro. Só um segundo. Esse cachorro é meio gato. Vai para a porta, eu abro a porta e daqui a pouco sai da porta. Enfim, tá me treinando. Tem mais mensagem aqui? Herbert, valeu. Sentido. Bom, e aí como é que é essa coisa da prática de autoinvestigação? Né? Aliás, ele traz duas coisas na página 237 que vale a pena a gente conversar um pouco mais, né? Que são as práticas de autoinvestigação e de autorrevelação. Outing ourselves a gente traduziu como autorrevelação. Por que que isso daqui acabam sendo dois comportamentos que são importantes? Um, a autoinvestigação ela vai ser um comportamento mais associado a uma atitude de atenção plena. Então, o que que eu recomendo, né? Se vocês pegarem o treinamento de habilidades em inglês e ver como é que ele apresenta a autoinvestigação, eu gosto muito da própria mente flexível definedly, né, que é a primeira habilidade, porque ela traduz a ideia da autoinvestigação como um momento onde você para se tornar consciente, né, de uma emoção respondente que apareceu no corpo, né? Então, assim, quando a gente entra em contato com alguma coisa que é desagradável, né, ou com uma emoção indesejada. A gente sente uma tensão e essa tensão, na verdade, ela passa a ser. O nosso objetivo é que essa tensão ela seja evocativa
depois, né, com treinamento, com prática, que ela seja evocativa do início de um repertório de flexibilidade. Né? Por quê? Se eu estou, por exemplo, aqui, né, com vocês, aí daqui a pouco eu estou explicando uma coisa, o Éder ele tirou, por exemplo, o óculos dele, coçou um pouco o olho, ficou com o corpo um pouco mais reto, agora ele está mudando, mas assim, ficou com o corpo mais reto, eu daqui a pouco eu senti que assim, senti uma coisa do tipo, opa, é como se fosse uma coisa meio um recuo meu, né? Opa, falei alguma coisa errada aqui. Esse momento é onde a habilidade ela precisa entrar no sentido de me perguntar onde é que está a minha atenção, né? E a autoinvestigação ela vai ser a condução de uma pergunta que vai trazer consciência em volta disso, tanto que a resposta da autoinvestigação não é o principal, pelo contrário, se preconiza que na autoinvestigação a pessoa ela não se dê respostas, e até assim, é o tipo de mindfulness que precisa ser curta, a autoinvestigação ela não pode durar mais de 5 minutos. Ou então, se a pessoa notar, né, que está tentando responder muito às perguntas de autoinvestigação, justificar, coisa do tipo, é um momento onde a gente precisa interromper porque começou o repertório de compulsive fixing, né? Então, assim, é por isso que, de um lado, a autoinvestigação, ela então entra em contato com a atenção, com o sinal físico de, opa, aconteceu alguma coisa desagradável, para a gente então iniciar o repertório pela autoinvestigação de onde eu preciso aprender e definir então qual habilidade que a gente vai utilizar. Se vocês pegarem a primeira habilidade que a mente flexível define, a letra D, né, é o reconhecimento do mal-estar indesejado, letra E é o início da autoinvestigação e a letra F vai ser de início do comportamento flexível, que depois isso vai se expandir ao longo das outras habilidades, como se fosse, opa, é aqui que vai entrar a habilidade, é aqui que vai entrar o comportamento flexível alternativo, se não é uma habilidade, é um comportamento que você acertou com o cliente como alternativo e que tem uma função importante para aquele contexto ou para aquela situação. Tá? E o outing yourself, outing oneself, né, ou seja, autorrevelação, ela vai ser um outro tipo de comportamento que ela vai para além do direcionamento para atenção plena do momento de aprendizado, ela vai para um repertório de vulnerabilidade, né? Porque aí quando a gente vai para a ideia dos substratos neurais, né, e para a ativação envolvida neles, a autorrevelação, o comportamento de vulnerabilidade, que dentro da teoria do que a RODBT preconiza, né, por ser um comportamento de vulnerabilidade, ele é mais condizente com o estado de ativação de segurança social. Então é como se fosse assim, várias das habilidades isso vai aparecer. Quando a gente, por exemplo, desenvolve um comportamento de resistência a fazer algo novo, e a gente revela para uma pessoa, olha, eu estou meio resistente porque eu não estou acostumado com isso, assim por diante, o assumir, né, para uma outra pessoa isso promove tanto a atenção plena do que está acontecendo naquele momento, como representa uma abertura para estar vulnerável naquela situação. E é isso, então, seria um comportamento que recua, que traz o recuo, então, para um estado de segurança social, né, por exemplo. Ou então, quando a gente vai ali para. Deixa eu ver aqui, tem uma que. Acho que a Sage vai falar um bocado sobre as nossas tentativas de controle, né? Que também podem ir nessa direção, principalmente quando a gente sente culpa justificada, culpa, vergonha, embaraço injustificado, né? Ou justificado. E aí, quando a culpa, a vergonha e o embaraço é justificada porque a gente machucou alguém, a gente fez alguma coisa inadequada, a gente usa a autorrevelação como uma forma de abrir mão do controle sobre responsabilidade. Por quê? Cara, derrapei, fiz uma coisa que não é muito legal. E aí o que acontece? Isso, quando eu trago esse, cara, isso aqui que eu fiz, olha só, me ajuda a entender a minha responsabilidade sobre isso. Mais uma vez, eu estou assumindo vulnerabilidade, isso também vai conduzindo um pouco mais para ativação de sistemas de segurança social, tá?
Pois é, eu acho também super interessante assim, esse modelo da ativação dos sistemas e do comportamento. Eu tento muito pensar como que comportamentos de autorrevelação eles acabam sendo, de alguma forma, como é que posso dizer? É que apaziguar não é a palavra certa, mas eles levam para um estado que é sentido como uma homeostase muito maior do que esconder. Eu acho que assim, esconder você evita uma consequência negativa, né? Mas assim, eu acho que você sustenta a probabilidade da punição por um tempo muito mais prolongado também, né? E aí você fica em alerta por muito tempo. Então você tem uma operação abolidora presente por muito tempo. Acho que essa seria a ideia mais ou menos. Agora, quando a gente usa a autorrevelação, eu tenho a impressão de que isso cria também, de um lado, em alguns cenários, uma consequência desejável, que pode ser até o reconhecimento da outra pessoa, né? Ou até o elogio, né, pela honestidade, coisas do tipo, mas também até a punição, talvez, ela venha e se consolide de uma forma mais rápida e não se sustente por tanto tempo. É o famoso quando a gente cresceu, fiz merda, fiz merda, fiz merda. Fora. Tem uma brincadeira que aliás, foi uma série isso, How I Met Your Mother, né? Tem um quadro que um dos personagens perde uma aposta e o outro tem direito a dar 10 tapas na cara, alguma coisa assim nele. E aí fechou, e aí o cara perdeu a aposta. Ele falou, porra, vou tomar 10 tapas na cara. Aí o amigo dele fala que assim, não, a gente não acertou quando que você vai levar os 10 tapas na cara. Mas eu vou te dar um agora e dá um tapa na cara dele. Cara, depois, cara, vai do início até o final da série, na última temporada, ou coisa assim, com tapas ainda em dívida. Não é? Então, assim, eu acho que foi mais ou menos por aí, não sei se foi, mas passa boa parte, assim, da série, alguma coisa assim. Sempre alerta, por quê, cara? Aí você vê ali como é que é trágico sustentar, né, a presença de uma operação abolidora ali ativadaça, né? Você não sabe onde é que, nem quando vai vir o tapa na cara, né? Mas, enfim. Então, essas duas coisas são preciosas. Até como terapeuta, quando eu estou trabalhando com outras abordagens, né? É, a autoinvestigação e a autorrevelação são coisas que eu levo para da RLDBT assim para diversas práticas que eu meio que acabo utilizando hoje, né? Então assim, acho que é muito legal. São bons mecanismos ali. São comportamentos interessantes, com resultados interessantes, né? Aqui já tem uma coisa que eu não vou elogiar muito, sendo muito sincero com vocês, tá? Na página 239, quando ele diferencia abertura radical e aceitação radical, eu tenho uma questão aqui conceitual em volta disso, né? Eu acho que assim, ele traz aqui um paralelo com o que a Linehan coloca, né, no Manual 1993b, mas assim, você vê a literatura trazendo o conceito de aceitação radical muito perto da abertura, né? Quase como conceitos interdependentes entre si, ou, ou sinônimos, né? Acho que assim, o próprio Stephen Hayes ele entende, por exemplo, a aceitação como tanto como um sinônimo de aceitação como um processo superordenado, né? Como por exemplo, ele entende ali que a aceitação e difusão tem um processo superordenado no triflex de abertura. Então acho que essa diferenciação aqui é uma diferenciação que ela está um pouquinho desatualizada em relação à própria literatura sobre aceitação. Acho que assim essa definição ela foi se modificando ao longo dos anos pelo aprofundamento da discussão no campo. Então, assim, é a ressalva que eu faço nesse ponto daqui para vocês. E finalmente, né, assim, quando a gente chega no final do capítulo, que ele fala sobre processos de consultoria e dos mecanismos de suporte ao terapeuta, na verdade, a aplicação dos próprios princípios de abertura ao desenvolvimento do terapeuta, né, no entendimento dos problemas, no entendimento de que, da mesma forma que a gente traz, né, para o cliente a importância de desenvolver comportamentos e repertórios, né, relacionados à abertura,
A gente está falando também de espaços, né, em que temos a equipe de consultoria, ou então a supervisão de casos, como lugar onde também os comportamentos de abertura são importantes, e a gente não precisa ir muito longe, né? Quando a gente fala, por exemplo, de supervisão, a gente tem um puta elefante na sala. E não é só um elefante na sala pro. Não é só um elefante na sala para o terapeuta, é um elefante na sala também para o supervisor, né? Porque assim, os dois ali estão, né, se reunindo com a finalidade de desenvolvimento profissional, e muitas vezes o desenvolvimento profissional se confunde com conteúdo e não como processo. E é muito fácil que, tanto em cenários de supervisão quanto em equipes de consultoria, a gente se perca um bocado em conteúdo, esqueça em processo, daqui a pouco fica todo mundo frustrado porque não está encontrando a solução de um problema. Então, assim, e pior, né? Porque assim, existem cenários que a gente está discutindo, supervisão de casos, daqui a pouco a gente está entrando em contato, na verdade, né, com algumas experiências ali que não falam, que falam sobre problemas que são retroativos muitas vezes, né? Porque quando o terapeuta ele traz uma questão de um cliente, por exemplo, na sessão seguinte as coisas já estão um pouco diferentes, porque o confronto já aconteceu de alguma forma. Então, é por isso que o foco em processo tem sido uma coisa muito interessante quando a gente olha para práticas deliberativas, né? A literatura de práticas deliberativas ela enfatiza muito esse dipolo de trabalho a competências do terapeuta e também a modelagem de comportamentos que são importantes ali, né, que talvez o terapeuta ele não tenha tão bem desenvolvido, né? E principalmente quando a gente olha para o desenvolvimento de comportamentos na RODBT, mais uma vez, se a gente está olhando, né, para equipes de consultoria que ora se mantém muito em espaços confortáveis, ou então ora criam desafios interpessoais, né? Porque vai para um roleplay, por exemplo, né? E cria aquele caso impossível, que também não ajuda muito a modelar a habilidade. Você tem lugares, por exemplo, onde a avaliação de uma gravação de sessão pode ser excessivamente hostil ou muito leniente. Então, é exatamente a ideia de uma dialética, né, que a gente precisa estabelecer em volta da abertura para a gente conduzir esses espaços de desenvolvimento do terapeuta, e não só de desenvolvimento, mas também como espaços de acolhimento, né, que é até o que ele acaba colocando aqui um bocado sobre como que, acho que isso aparece um pouquinho mais adiante, principalmente quando ele aborda o burnout do terapeuta. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui. Está na página 240, né, quando ele fala da importância de terapeutas ali que, quando trabalham com supercontrole, precisam de. Não, na verdade, aqui são terapeutas com problemas de supercontrole e precisam de suporte. Mas um pouco mais para frente no capítulo, ele fala de transações entre características do terapeuta e características do cliente. E aí, finalmente, na página 246, ele fala do burnout, né? Sinais de burnout em um terapeuta que trabalha com clientes supercontrolados, exatamente por causa da demanda adaptativa, que muitas vezes envolve a gente lidar com um estilo de comunicação que acaba sendo marcado por indireto em um serviço que a gente depende extremamente da comunicação. Então, assim, isso daqui vai ser um ponto até que acaba que o cenário, né, de atuação do terapeuta em REO-ADBT vai demandar um bocado de cuidado, porque é um lugar de perda de energia, é um lugar de esgotamento, e vai ser uma herança também da própria DBT, que eu sei que a DBT ali, a Linehan, em vários pontos dos manuais, né, se refere a como que é importante, por exemplo, para terapeutas de DBT terem acesso a autocuidado, né, terem acesso principalmente à equipe de consultoria, especialmente quando eles têm clientes ali pré-tratamento estágio 1, né, que são clientes ali que são mais suicidas, né, que estão com comportamentos, aliás, autolesivos e comportamentos que eventualmente têm intenção suicida também, né,
mais frequentes em termos de topografia. Certo, gente? Perguntas? Aqui o Ebert está colocando, Pedro, uma dúvida um pouco ampla. É frequente encontrar com clientes supercontrolados, com históricos de traumas relacionados à rejeição na sua clínica? Sim. Na minha clínica isso parece ser um denominador comum entre os perfis mais supercontrolados. Na teoria biossocial, ele chega a falar que, por exemplo, clientes que tendem mais a desregulação muitas vezes têm experiências sociais, né, mais relacionadas a assédios de natureza física, né, como assédios sexuais ou assédios mesmo na forma de violência física, coisas do tipo, né? Enquanto que clientes do cluster A e C talvez tenham passado por mais eventos de assédio moral mesmo. Então, assim, ou por determinadas formas de exclusão social, né? Mas os modelos, eles são aquela coisa. Eu imagino que, e ainda mais que eu trabalho com estatística, né, um bocado, quando a gente estabelece causalidade, essas pesquisas, assim, elas têm. Eu queria ver um pouco mais do tamanho do efeito que eles detectam nessas pesquisas sobre quanto que esses eventos são explicativos de fato, né? Mas bate com a minha clínica também. Muita rejeição, lugares onde eles se sentiram de fato que a família foi indiferente, de alguma forma, ao tratamento, se bem que aí quando você vai ver clientes DBT padrão ali, eles também podem ter famílias invalidantes de uma certa forma. Então, assim, acho que a teoria biossocial dos transtornos de personalidade pode ter muito terreno em comum, mas eu acho que a experiência de exclusão social ela pode acontecer de uma forma diferente, sim, para clientes supercontrolados. Beleza, gente? Mais alguma pergunta? Então, beleza. Fechamos aqui. Então, o que que eu recomendo para vocês desse capítulo que a gente leu? É interessante vocês lerem um pouco sobre equipe de consultoria, o funcionamento dela, né? Até assim, quem vem de outras abordagens, aliás, quem vem da ACT vai achar muito interessante o paralelo entre a equipe de consultoria e a intervisão. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito legal de explorar. E aí, no nosso próximo encontro, a gente vai para o capítulo 8 que fala sobre rupturas de aliança, que também é um capítulo que a gente já discutiu bastante, uma série de estratégias, né? E vai ter algumas considerações também sobre, afinal de contas, né? É para fazer todos os passos, não é? Coisas do tipo. É um capítulo que ele também vai se desenvolver rápido, mais uma vez porque a gente já discutiu bastante coisa sobre ruptura de aliança, então acredito que daqui em diante a gente vai mover bem rápido pelo livro mesmo. Tá bom, pessoal? E tragam as perguntas de vocês também sobre os capítulos na medida que vocês lerem. Semana que vem é feriado, tá? Então, assim, a gente vai se encontrar, então, da próxima vez, no dia 29 de abril, beleza? Galerinha, forte abraço para vocês, então, e nos vemos dia 29. Tchau, tchau.